Olá meninas, este é o nosso primeiro tutorial e vamos começar com o calendário. Lembram-se daquela folhinha de calendário que receberam na caixa? É para fazermos um calendário. Estamos em maio, eu sei. Eu peço desculpa pelo atraso na saída dos tutoriais, mas a vida acontece, é assim. Para fazer este calendário vamos precisar de uma folha da coleção, uma folha de scrap, de papel de scrap, do calendário assim todo cortadinho, eu cortei com a cisalha, de 12 quadradinhos, um bocadinho maiores do que o próprio calendário. Eu diria que a medida é 3x3, se não estou em erro. Mas as medidas depois estão lá embaixo na descrição. Os meus quadradinhos são iguais, a cada 4 meses são iguais, porque eu acho que é bom termos aqui um sentido de união, de estar tudo igual. E depois temos 2 cartões de 5x4 e 2 cartões de 5x1. Estamos a falar em polegadas. Na descrição vão ter em centímetros. Eu escolhi este papel, por um lado, por ser um papel de etiquetas. Estas coleções trazem sempre muitas tags e então podemos usar um desses papéis. E por outro lado, porque é um papel clarinho e vai ter muita informação, e então convém que seja um papel com um padrão que seja menos ocupado para o nosso olhar. E vou colar aí as nossas peças de cartão. Vou ajudar com a régua a manter todas as peças o mais direito possível. Já sabem que eu não sou muito de andar a tirar medidas para estar tudo certinho. É muito olhómetro, mas faço assim. As 2 peças de 1x5 ficam no meio. Depois mais tarde vão perceber que nos dá a possibilidade de dobrar um bocadinho estas peças para irem para dentro, e se quiserem, por exemplo, guardar no ano que vem, guardar o calendário, podem guardá-lo mais achatado sem ter este volume que ele tem quando está totalmente aberto. Como é que vamos aplicar aqui o cartão no papel? Fita dupla face, vocês já sabem, e cola. Fiozinhos de cola, não é preciso muita cola, não queremos apapar o papel, mas para mim fita dupla face sozinha não serve, portanto gosto sempre de acompanhar com um bocadinho de cola. Entre cada cartão cerca de 5 mililitros desculpem, centímetros, olha que tinha a cabeça, de espaço, o espaçamento entre cada cartão, para terem a certeza que corre tudo bem quando formos vincar e depois mais tarde quando formos dobrar. E vou colar este primeiro cartão que eu estou a colar. É o que me vai dizer depois onde é que os outros todos vão ficar. Como vocês veem, ainda tenho a folha toda completa, ainda não cortei, vou cortar depois. E passo sempre com a dobradeira. Eu vou fazer este processo para os 4 cartões. Eu estou a usar esta fita dupla face pela primeira vez e é daquelas que é muito difícil de tirar esta película protetora da fita, e por isso, para além do vídeo ter mais do que 1 hora, que é quase inaceitável, mas eu acreditem que eu acelerei a imagem, houve partes que, por exemplo, com a fita de face e a cola nem filmei, mas ainda assim, para vocês poderem ver uma boa parte do processo, incluindo o processo que eu
considero que é o mais criativo, que é depois a composição de tudo, eu deixei ficar, portanto, só para depois vocês também perceberem um bocadinho como é que esta minha cabeça pensa. Mas só para vos dizer que realmente esta fita eu não estou habituada, é a primeira vez e portanto vamos ver aqui um bocadinho a fita muitas vezes com ela. A fita que eu uso, a película é sempre ligeiramente maior do que a cola, o que faz com que seja fácil agarrar na película e tirar. Mas eu também, há aqui partes que eu nem sequer gravei, que é para vos poupar ao esforço de voltarem a ver e tirar esta película. Já sabem que eu gosto muito de utilizar a dobradeira para vir aqui depois e alisar, ter a certeza que toda a cola está em contacto com o cartão, para que não se veja depois através do papel do lado de lá, porque muitas vezes vê-se a marca das colas e eu acho que fica muito feio, apesar de aqui nós vamos ver pouco deste papel, porque depois vai ter o calendário por cima, os meses e decorações, mas ainda assim convém ter sempre esse cuidado, principalmente se for a capa de um álbum, então tenham mesmo cuidado, que é para não ficar marcado. Vão ver aqui, até tem que sair, isto vai acontecer algumas vezes, eu tenho que sair daqui deste ponto da imagem de onde está a câmara para lidar aqui com algumas situações. E também vamos ter aqui algumas situações em que a câmera não está a focar muito bem, mas dá para perceber perfeitamente o que é que se está a passar. Peço já desculpa. Estão a ver aqui como eu estou a sofrer? É para tirar isto? Meu Deus! Ainda para mais com unhas curtas, muito difícil. Fiozinho de cola e aqui mais ou menos os 5 mm, espaçamento necessário para vincar, dobrar com segurança, para não romper depois o papel e estragar o trabalho. A cola que eu estou a usar é da Haier e eu adoro, recomendo muito, 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 muito. Adianta aqui muito o nosso trabalho, porque é uma cola mesmo para papel e faz aqui maravilhas. Aqui com a minha super mega dobradeira, que é ótima para depois fazer este trabalho aqui atrás nas superfícies, ter aqui tudo, ter a certeza que está tudo ok. Espalhar a cola líquida é muito importante. E vamos cortar aqui então, deixando aqui uma margenzinha. O suficiente para vocês garantirem que podem dobrar o papel, aplicar a fita dupla face, ainda ficar com algum espaço. Não deixem as margens muito pequeninas, porque isso é um stress, principalmente quando estamos aqui com tantas dobras que vamos dar. E
depois o papel está sempre em stress e muitas vezes acaba por ceder. Aqui, mais uma vez, 5mm aqui neste cantinho. Ok? Eu estou a usar esta ferramenta porque já vendi muitas e acabei por ficar com uma sozinha e fiquei com ela, mas são 5mm e é o suficiente para terem a certeza que quando forem dobrar o papel e colar, que o cantinho fica perfeito e que não se vê nada do cartão. Se estiverem a usar um cartão mais grosso do que aquele que receberam na vossa Happy Box, se calhar têm que dar um bocadinho mais do que 5mm. Isso depois já têm que ser vocês a gerir. Para este cartão, que é o cartão que eu tenho vendido sempre na crafteria, é esta a medida. Aqui faz exatamente como se estivéssemos a fazer um mini álbum. As partes que se começam a colar primeiro são as partes mais longas e as que se colam no fim são as partes que são mais pequenas, que normalmente ficam nas pontas dos trabalhos. O que é que eu faço? Eu coloco fita dupla face no topo do papel e fita dupla face no topo do cartão e depois coloco cola líquida. Quem já viu os meus vídeos sabe que o processo é sempre assim. Aqui onde temos este espaço entre cartões não coloco a cola dupla face porque pode depois prejudicar-nos quando estamos a tentar vincar o papel. Portanto, não coloco, tenho sempre esse cuidado. E depois, com a ajuda de uma dobradeira, vou dando forma. Vocês vão ver que talvez já o tenha feito, mas vou sempre dando um bocadinho de forma antes de ser mesmo a fase final de colar. E aqui estão a ver, já tive que ir buscar aqui a minha arma secreta para tirar estas películas, porque realmente já estava aqui num sofrimento e acho que já estava a ficar um bocadinho ridículo. E assim, isto é um aplicador de brad e é ótimo porque esta pontinha super fininha consegue fazer o trabalho. Com a ajuda da dobradeira, fazemos aqui a dobra no papel para cima do cartão e começamos já a insistir aqui um bocadinho nos vincos, nos sítios onde vamos querer vincar, que é para depois o papel se ir já habituando aqui nestas zonas. Estão a ver? É o suficiente. Aquela margem de 5mm é mais do que suficiente para que corra tudo bem. E se começarmos logo a vincar, melhor ainda. Vou fazer este lado. E depois faço as outras duas pestaninhas.
Aqui nos cantinhos, com a ajuda da vossa unha ou com a ajuda da dobradeira, vão dobrar este pedacinho de papel para dentro. Se vocês não fizerem isto, ele fica um bico assim para fora, não fica perfeito. Se vocês fizerem, fica super perfeito. O cantinho fica direitinho, sem excesso de papel. Estão a ver? Tá direitinho, exatamente como tem que ficar. Portanto, ou com a vossa dobradeira ou com aqui a pontinha da unha, vêm e empurram o papel para dentro e assim os vossos cantinhos vão ficar mesmo perfeitos. O resto já sabem, fita dupla face e cola. Esta etapa está pronta, já começamos a ver aqui um bocadinho o formato do nosso calendário, que vai levar as argolas em cima, que é o que vai unir aqui a nossa estrutura. E agora resta medir-nos o tamanho final, que é para escolhermos o papel para o interior. Vocês vão ver aqui que eu vou cortar o papel com aquela faixa da marca do papel e que tem o número do papel, e que depois vou recortar essa faixa e ele vai ficar mais pequeno. Este calendário é para mim, portanto eu corto a faixa depois, mais por causa do vídeo, de ser um tutorial e não porque esteja errado ou não usar a faixa. A questão é só, se vocês estiverem a pensar em vender os vossos produtos, os produtos que vocês fazem, então aí aconselho-vos a não usarem estas faixas em locais que fiquem visíveis. Se estiverem a fazer para vocês, é mais este bocadinho de papel que ganham e que não é desperdiçado, ok? Mas eu depois aqui vou cortar, depois até me arrependo um bocadinho porque depois o papel já não fica tão bem ajustado, mas é o que é só para vocês perceberem. Viram que vim aqui com o lápis tirar aqui só a medida. Eu nunca dou a medida correta quando faço isto, porque nós temos ali aqueles sítios onde vão ficar as dobras, e aí também temos que contar que o papel vai um bocadinho para dentro, ali naqueles espaços, e temos que contar sempre com isso. Portanto, não vale a pena estarem logo a dar a margem que vocês querem dar aqui nesta altura, porque têm que contar com o papel que é usado aqui nos nossos vídeos. É um conselho que vos dou, também corre bem das outras formas, mas acho que é melhor ter um bocadinho de papel a mais e depois, que é o que eu vou fazer, vir aqui ajustar com a tesoura, fazer aqui um cortezinho, do que acabarem por não ficarem com as margens todas perfeitinhas, porque tiraram logo a medida que queriam no início. Eu vou acabar por usar este papel e vou usar também o lado branco, embora goste mais do lado de trás, que é o lado em verde, mas é isso que eu vou usar. Estão a ver aqui um bocadinho menos do que 4,5. Anteriormente seriam certamente 4, 7 oitavos polegada, antes de cortar aqui esta faixa da marca. Mas assim não vai ficar bem, não tem qualquer tipo de problema. Gostava mais que tivesse ficado com o outro tamanho, mas sinceramente
vai ver que algo que está cá dentro, que está escondido, não faz grande diferença. Aqui o que vou fazer é colocar fita dupla face. Não escolhi para o lado verde para fora. Já não me lembrava bem. Vou colocar fita dupla face. Tirando só também por etapas, para facilitar aqui o processo, que é mais fácil do que, por exemplo, colar logo tudo torto ou assim. Porquê que faço por etapas? Lá está, porque é importante nós termos sempre em atenção a questão do sítio dos vincos. O papel tem que ter liberdade para nós fazermos o vinco e para ele dar forma, dar aquela forma. E então, se fizermos tudo de seguida, quando formos dar forma, o papel entra ali em tensão, pode romper. Se fizermos assim por etapas, corre tudo bem, desde que não haja excessos de cola, principalmente colas à base de água, corre sempre tudo bem. Vou colocar aqui mais um bocadinho de cola, só ali para aquele cartão. E quando chegar ao fim, é que vou cortar o excesso do papel depois de todos os vincos feitos. Insistam sempre aqui na fase dos vincos, sem ser demais. Se acharem que o papel está muito molhado por causa da cola, não insistam muito porque o podem rasgar, mas convém sempre que esta parte fique bem feita, porque imaginem que chegam agora aqui a esta fase toda e quando vão dobrar tudo, rasga-se o papel. É uma tristeza enormíssima, porque foi o trabalho todo que vocês tiveram e que é um trabalho que fica desperdiçado. Agora aqui é que eu vou cortar o excesso de papel com a tesoura. Depois já ter aqui os vincos, cortar aqui um bocadinho, o suficiente para ficar com uma margem semelhante à outra. Aplico o resto da cola no papel e esta fase fica terminada. Agora vamos começar aqui a medir o local onde vamos ter que fazer os furos para aplicar estas argolas. Estas argolas não precisam de qualquer tipo de máquina de encadernação, são argolas simples, só precisam de fazer os furos. Podem ser feitos com uma máquina ou com uma crocodile, por exemplo, ou com um furador suficientemente forte para furar o papel e o cartão todo junto. Do centro de um furo ao centro do outro furo
é 1,3 cm, ok? É muito fácil de calcular, ou seja, se vocês quiserem, eu vou-me aqui fixar nesta parte aqui da argola, estão a ver? A outra parte fica fora do nosso cartão e esta parte é a que fica dentro, como se fosse a segunda argola. Sim? Vamos fazer mesmo de maneira a que calhe assim. E vou fazer aí um pontinho. E a partir deste pontinho vou medir 1,3 cm, até que já não haja mais cartão para medir, e vou medir cerca de 1 cm, penso eu, do topo, e é aí que eu vou furar a 1 cm do topo e a 1,3 cm de cada ponto. E sempre aqui com alguma atenção para a vossa régua não estar super torta, já está super direita, mas também nunca está super torta, que isso depois vai influenciar um bocadinho aqui as medidas. Se quiserem, podem riscar primeiro a marca de 1 cm e depois fazerem estas medidas nessa marca. Eu, por acaso, calhou-me bem. Mas se for mais fácil para vocês, façam isso, marquem primeiro o centímetro, façam uma linha e depois nessa linha façam as marcas de 1,3 cm e depois com a cropa d'água vou furar. O que é que vocês têm que ter em atenção? Eu, no meu caso, não tenho tido muita disponibilidade. Se tivesse, este vídeo já vos tinha chegado há muito mais tempo, e não pude deixar secar o trabalho durante uma hora ou assim. Se tiverem a oportunidade de deixar secar durante pelo menos uma hora, façam, porque vos vai facilitar muito na altura de furar, porque o cartão e o papel que furamos não ficam presos no furador. É o que vai acontecer, vocês meter os primeiros furos vão ser super bem e depois os outros começam a ficar com o papel preso na cobra nada, não há problema. Usa a mesma ferramenta que usei há bocado para tirar a película da fita dupla face. Mas se puderem sempre dar um tempinho de espera enquanto se seca o projeto, isso é o ideal. Vão ver, estão aqui as medidas todas e eu agora com a cropa d'água vou fazer os furos que precisamos para fazermos a encadernação com estas argolas que são super simples de usar. Fica-lhe a dar meio centímetro, e se vos 1 centímetro é meio centímetro. Peço desculpa. Não tenho comigo nem medidas, tem que ser tudo de memória. Eu vou usar a minha crocodile e vou usar o furo mais pequeno. Para estas argolas vocês não precisam do furo mais largo, é o furo mais pequeno, funciona perfeitamente bem para o tipo de volume que nós vamos usar e para a largura das argolas. E agora vou aqui encontrar os pontinhos onde eles se reúnem a linha com os pontinhos e vou furar.
aqui está a dificuldade que eu vos falava. Acontece muitas vezes, não tem só que ver com a questão do trabalho estar totalmente seco ou não, acontece muitas vezes, mas neste caso eu acho que é mesmo por causa da questão do trabalho não estar suficientemente seco e estar já a furar. Aqui a nossa cropa d'água vai acumulando um bocadinho da cola que está ainda no trabalho, e à medida que vamos avançando vai ficando sempre pior, vai sempre ficando aqui o cartão e o papel que nós estamos a furar. E agora é super simples, é só inserir aqui a pontinha da nossa argola e ir inserindo no outro furo e no outro furo a seguir, e está feito. É só isto. Corta-se com uma tesoura normal, não é preciso um alicate, não é preciso nada disso. Não é preciso a máquina para depois ir e apertar e fechar as argolas. É super simples. E é uma forma muito divertida de fazer um projeto assim como este, principalmente projetos pequenos. É muito, muito, muito divertido. Para marcar o sítio onde vou furar, no outro lado do cartão, vou sobrepor os cartões direitinhos e com a ajuda de um lápis vou fazer as marcações. Super fácil. E depois com a cropa d'água vou furar novamente estes furinhos todos que estou a marcar agora. Já tenho os dois lados furados. Depois mais tarde, com a ajuda de uma borracha, vou apagar aquelas marcações. Ficam assim. E está na hora de tratarmos do nosso calendário propriamente dito. Vocês receberam uma folha com os 12 meses e essa folha é uma folha autocolante. Eu já vos vou mostrar agora aqui que é muito fácil, é só irem aqui ao cantinho do papel e podem usar assim como autocolante ou então colocarem cola e usarem como se fosse uma folha normal. Eu cortei na cisalha estes quadradinhos todos e ele tinha uma margem, tem uma margem à volta azul clara. Estão a ver aqui? Tem esta peliculazinha. Eu usei assim, acho que funciona bem. Não foi preciso estar a usar outro tipo de cola para fixar o calendário. Deixam um bocadinho dessa margenzinha se quiserem, se não cortam e fica só este quadradinho branco com o calendário. E depois vou aplicá-los nestes quadrados de papel. A margem em cima é sempre um bocadinho superior do que a margem na parte de baixo, porque em cima vamos furar para passar depois a espiral, a argola. Mas vou fazer assim e vou fazer desta forma 4 cores. Quando chegarmos a maio, começo outra vez no amarelo ou no cor que me calhar primeiro e vou fazendo sempre assim. Aqui já estão colados e aproveitei com este furador de bordas para fazer aqui este efeito rendilhado em baixo, que eu acho que lhe dá uma leveza, fica, na minha opinião, espero que vocês gostem, fica mais engraçado feito desta forma. Para vocês saberem onde é que vão furar, exatamente o mesmo processo de há pouco. Vão colocar um cartão destes, eu vou colocar no mês de janeiro aqui juntamente da base do calendário e com a ajuda do lápis vou marcar o sítio onde tenho que fazer os furinhos e depois vou furar de 4 em 4
Até podiam furar de 6 em 6 papéis, porque a Crocodile permite, tem força para isso e se calhar para mais. Por isso, com a ajuda do lápis, está certinho lá atrás o papel e vou marcar o sítio onde tenho que furar. E depois com a Crocodile vou furar de 4 em 4. Estes quadradinhos têm 3 polegadas por 3 polegadas, que é o tamanho ideal, porque depois nós ainda vamos colocar ali uma decoraçãozinha. O importante aqui é terem a certeza que os papéis estão todos certinhos quando estão a agarrar neles, e depois é só virem com a Crocodile e eu depois o que usei como molde foi sempre o mês de janeiro. Agarrei no mês de janeiro e através do mês de janeiro furei todos os cartões que me faltavam. Com os cartões já não é preciso aquela ferramenta de pôr com aquele espigãozinho, porque é papel e ele já não fica preso aqui dentro, apesar de ainda haver aqui um bocadinho de cola e às vezes nem sempre ser muito fácil sair, mas já corre muito melhor. Aqui já tenho tudo furado, já cortei aqui a nossa espiral na medida que era necessária, cortei-a com uma tesoura, mas eu depois no fim ainda vou cortar aqui mais um bocadinho e vocês vão poder ver que é super fácil de cortar. Vou alinhar os furos com os furos da nossa base do calendário e depois é só passar a espiral, como vocês viram, que é super simples. Só ir rodando e ela vai entrando nos furos. Peço desculpa aqui por não estar a focar muito bem, mas acho que vocês percebem aquilo que está. A máquina houve aqui alturas que não focou perfeitamente. Para mim foi uma surpresa, porque normalmente porta-se muito bem, mas já estamos aqui no último furinho. Pronto, e agora é só girar mais um bocadinho para ficar como se fosse mais uma argola de um lado e do outro, que é uma coisa que vocês têm que fazer com este tipo de espiral. E agora vem a parte mais engraçada para mim, que é a parte mais criativa, que é decorarmos aqui o nosso calendário para ele ficar ainda mais bonito. Aqui nestas pontinhas vocês receberam umas madeirinhas, umas contas de madeira. Se quiserem, podem utilizar essas contas de madeira, que funcionam um bocadinho como um travão. Ou seja, à medida que vamos voltando os meses, eles nunca chegam a sair da espiral, o que seria possível acontecer, porque têm aqui um travão que não vai deixar. Se tiverem, eu vou fazer isso depois de estar tudo feito, porque eu não tive forma de vos enviar e então não quero estar a fazer uma coisa que vocês talvez não tenham possibilidade de fazer. Mas podem pintar estas madeirinhas ou com tinta de carimbo, com marcadores, mas a melhor solução será mesmo passarem-nas por guache ou por tinta acrílica, se quiserem, para elas terem assim um toquezinho de cor. Eu também gosto muito de como elas estão só com este tom de madeira, porque dá-lhe aqui
um ar assim mais natural. Como é que vou aplicar a pontinha de madeira? Com um bocadinho de cola líquida. Vou colocar um bocadinho de cola líquida na conta e vou enfiar a conta ali e deixo-a estar até ela secar. Já está. E vou continuar a trabalhar, não vou parar para a conta ficar seca aqui na nossa espiral. Aqui vou só dar-vos um exemplo para vocês perceberem que facilmente conseguem dar um bocadinho mais de cor à continha de madeira, se vocês quiserem, com uma almofada de carimbo. Eu aqui fiz só mesmo para exemplificar, não estou a fazer perfeito, nem vou passar 2 vezes nem 3, mas é só para vocês verem, quando eu acertar com a lente da câmera, que dá para dar assim um tonzinho de outra cor. O amarelo se calhar não foi o melhor para exemplificar, mas pronto, vocês perceberam como é que fica. Aqui assim para ficar um bocadinho mais simétrico vou cortar aqui esta pontinha, estão a ver, com uma tesoura, só chegar aqui e cortar, mais fácil do que cortar o cartão. Só para ficar um bocadinho mais simétrico com o outro lado, vou aplicar cola na continha de madeira e vou deixar ficar. Agora vou só colocar aqui estes rolos de washi, que é para vocês poderem ver bem esta parte aqui do processo, que vamos começar aqui a parte da decoração. Quando começamos aqui esta parte mais criativa, eu por norma antes de começar a preparar um projeto já tenho mais ou menos ideia daquilo que quero usar. Quero usar aquela casinha de pássaros que vem aqui nos chipboards. Mas não tenho, neste caso deste vídeo, não tenho já tudo totalmente definido. Portanto, aquilo que vocês vão ver vai ser que esta casinha é mesmo aquilo que eu quero usar, vai ser aqui o ponto central, mas eu vou ver os die cuts, vou ver os brads, vou ver os autocolantes que vêm com o kit de papel, tudo para poder ver de que forma é que vai ficar na minha cabeça, não é? Vou começando a juntar aqui todos os elementos. Eu sei, por exemplo, que quero ter aqui mais uma camada por baixo desta casinha de pássaros. Comecei a pensar neste die cut, mas não vai ficar este die cut, percebem? É tentativa e erro até chegar ao processo final.
estamos quase no fim. Conseguem ver, temos textura diferente, temos volumes diferentes, temos aquele brilho dos brads, que são assim uma espécie de umas perlazinhas. Usamos die cuts, chipboards, brads, stickers. Um espaço tão pequenino, não é? E deu para fazer tanta coisa. Agora eu vou usar as fitinhas. Isto é uma coisa mesmo de scrapeira, mesmo do scrap, que é usar as fitinhas aqui na espiral. Vocês também receberam estas fitinhas na vossa Happy Box. E vou usar aqui umas quantas e depois vou só decorar
penso que é a página de janeiro e de fevereiro, com um sticker também da coleção. Aconselho-vos depois a decorarem as páginas, principalmente se tiverem coleções de várias épocas do ano, depois para poderem decorar as páginas ou só com a coleção que estamos a utilizar agora da Happy Box, ou então com coisas que sejam específicas da época do ano. Eu vou decorar só com as coisas da Happy Box, porque eu acho que esta coleção é muito gira. Tudo que está nesta coleção, tal como as coleções da EcoPark são sempre, e as da Simple Stories, tudo dá com tudo, todas as cores dão com todas as cores. Os elementos estão mesmo pensados para serem usados em conjunto, o que nos facilita imenso o trabalho, e por isso eu vou fazer uso, até porque neste tipo de kits raramente se usa tudo. Vocês vão ficar sempre com material para fazerem mais projetos, e a mim dá-me pena não usar as coisas, e portanto vou decorar depois tudo com o resto da coleção. É claro que ainda falta mais um projeto, eu não me esqueci. Estas fitinhas vêm dar muita graça e vêm dar também, lá está, as texturas, o volume, a altura do calendário mudou com as fitinhas, portanto acho que é sempre um elemento também a usar, principalmente quando temos este tipo de encadernação com as argolas, acho que vale sempre a pena. E vou dar só esse toquezinho final, aqui com um elementozinho para vocês perceberem aquilo que eu vos estava a dizer. Podem pôr um die cut como este, que há vários assim, deste tamanho. Ou podem usar a folha de stickers que vem com o kit de papéis, que esse então é super prático, super fácil de usar. Eu vou escolher aqui, há aqui embaixo nesta folha uma espécie de washi, e é daí que eu vou tirar. Vou cortar aqui um bocadinho desta washi e vou usá-la. Nunca se contentem só com aquilo que tem à vossa frente. Usem, transformem, cortem, façam um bocadinho tudo para ficar como vocês gostam. Eu aqui não só cortei um bocadinho dessa dita espécie de washi, como ainda vou cortar mais um pouco para transformar como se fossem autocolantes individuais, e para decorar aqui estas duas primeiras páginas, e depois então é de decorar o resto com um bocadinho mais de tempo. Estão a ver, eu separei. Vou cortar aqui só mais um bocadinho os pés, porque não quer tapar aqui nenhum número do calendário, apesar de janeiro já ter passado, mas ainda assim. Estão a ver, fica completamente diferente.
Fica muito, muito giro. Eu espero que vocês tenham gostado deste projeto. É um projeto simples, mas que leva tempo a fazer, que é um projeto criativo, apesar de muito pequenino. E vemo-nos então no próximo projeto da Happy Box. Beijinhos, fiquem bem!